A Lídia tá falando, eu tenho 2 anos que não uso açúcar no café e suco também. Olha, temos uma vitoriosa. Eu falo que a pessoa que deixa de tomar refrigerante e colocar açúcar nas bebidas é como se fosse aquelas pessoas que, sabe, o dependente químico, há 2 anos eu não consumo tal coisa. Tem orgulho, às vezes fala assim, chega no outro, já tem 3 anos que eu não tomo refrigerante. Eu falei, você vai ganhar uma medalha. Mas é uma vitória, né? No dia do julgamento esses vão subir direto. Não, principalmente esse negócio do café também, né? Wesley, a gente trabalha no setor de comunicação, né? Wesley, tu se imagina tomar um café sem açúcar? Só se for aqueles prêmios. Não, mas isso é uma dica bem interessante. Eu até falo assim para algumas pessoas que têm muita dificuldade, os cafés gourmets, né? Então tem várias marcas hoje no mercado que você encontra. Se você tem muita dificuldade em consumir o café tradicional, extra forte e tudo mais, comece pelo gourmet, que ele tem o paladar dele é mais suave, né? Então você não sente aquele amargor, a não ser que você goste, né? Então é uma dica bem legal mesmo, você começar pelo gourmet. Olha só, tá vendo? Olha aí, ele Wesley dando aula. Mas assim, eu acho que é chegado o momento da gente ajudar os nossos telespectadores, né? A gente, né, quebrar esse paradigma. É chegado o momento de provar o pão da Leila, né? Leila, você permite que a gente... Claro, primeiramente... eu faço questão, porque eu falei tanto do pão, né, Ricardo? Sim, então... Aí agora quem tem que falar é você, né? Então, né, eu vou convidar a Marcela a pegar uma fatia, por gentileza. Marcela, eu vou pegar uma mais... Você tava flertando com esse pãozinho também. Eu já experimentei, a gente já se conhece. Não, mas eu tô dando uma desculpa pra tu comer. Mas esse é novo, esse é novo. Esse é novinho, foi feito hoje, novinho. Olha aí. Então, e aí eu vou deixar você dar primeiro as suas considerações. Eu vou provar aqui primeiro, daqui a pouco eu vou levar uma fatia ali pro Wesley, eu vou pedir licença de vocês. Só faltou uma geleia, né? Olha aí. Então, eu pensei e você falou. Eu fiz uma geleia de morango também, sem açúcar. Rapaz, olha, sabe o que eu preciso fazer? Então acho que eu vou te convidar depois pra você trazer o pão com a geleia. Né? As informações não deram nesse podcast, né? Exato, né? O internauta ele pode se sentir com a informação incompleta. Então, por conta disso, a gente faz isso numa frequência de pelo menos 2 vezes por mês. Pelo bem da informação. Mas assim, dá pra ficar sem comer muita coisa? Não, dá pra substituir. O que a gente substitui da manteiga? A gente faz um creme de inhame, que é a mesma coisa do requeijão cremoso. Nossa. E fica gostoso. Acho que o abacate também se usa. O abacate já é bem mais tradicional, né? Que a gente tem vários nomes aí que as pessoas usam, né? Que dá para fazer o guacamole, né? Mas assim, o requeijão de inhame é sensacional. Aí as pessoas pensam assim, nossa, mas eu não gosto de inhame. Inhame nem tem gosto. Você vai ter que... Ele tem, né? Ele não tem gosto. É o valor nutricional. Né? Mas aí o que você faz para dar um gosto? Aí você coloca um limãozinho, um orégano, um azeite, né? E ele não tem nada de... E fica gostoso. O tal do tompeiro, né? O tompeiro salva tudo. Exatamente. Então Wesley, você comer pão assim... Fecha aqui na câmera aqui, só pra gente... Olha eu quero que vocês vejam os alvéolos desse a maciez do pão. Aqui, ó. Tá bem maciozinho, entendeu? Cara, excepcional. Visual dele, os pontinhos aqui, qual cereal que são sementes de gergelim, de abóbora, e chia e linhaça. Olha só, a apresentação excepcional, né? E a gente vai verificar o sabor, por gentileza. Aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse pão, Leila, porque é ruim da gente comer, né? Você fica aquela coisa, existe uma tensão no ar, né? Mas assim, fora a questão do gergelim, das outras, eu queria que você falasse um pouquinho da composição enquanto eu vou apreciando, então, por gentileza. O que tem nesse pão? Esse pão tem azeite, tem ovos, ele tem fécula de batata, a farinha de linhaça, polvilho doce, e as sementes, né? Porque aquilo que eu falei, e não adianta eu pegar uma receitinha lá, só colocar a farinha de arroz, que ela tem bastante carboidrato, é uma farinha refinada. O que vai acontecer com essa farinha refinada? Ela vai se transformar em quê? Em açúcar. É uma grande questão, porque a gente usa açúcar e ainda usa o carboidrato que em quantidade maior vai se transformar em açúcar, né? A Leila tá craque na bioquímica. Não, ela virou uma alquimista praticamente. Então, eu tive que entender isso. Por que eu vou tirar o glúten, né? Eu vou comer aqui. Eu tenho que saber o que eu vou substituir. Se eu tô tirando algo, eu quero colocar, o que eu tô colocando? Porque eu sempre busquei isso, de ter uma alimentação saudável. Então, quando eu comia pão integral, que eu comecei fazendo pão integral, que o meu pão integral, ele tinha muita coisa, mas ele me fazia mal, eu falei, agora o que eu vou tirar e o que eu vou colocar?
Eu preciso entender, porque não é só colocar, tirar um e colocar o outro. Eu preciso entender o que eu estou colocando no meu corpo, no meu organismo, o que ele vai trazer. Porque quando eu colocava o glúten, eu já sabia quais eram os problemas que me traziam. Então, o que eu estou comendo agora? Quais são os benefícios ou são os problemas? Então, isso que é interessante. E eu sempre falo para os meus clientes, quando está comprando um produto, olha, você está comprando isso que vai, isso, vai, isso. E tem muita gente que é exigente, viu, Ricardo? Demais. Olha, eu quero saber tudo que vai nesse bolo, porque ele às vezes não quer ser lesado. Se eu falo que não vai açúcar, e se eu coloco açúcar, hein? Não posso fazer isso com o meu cliente. Então, ele quer saber. Porque quem tem um paladar refinado, ele consegue. Que tem, com certeza. Ele às vezes fala que não tem açúcar, mas é um produto que tem um açúcar mascavo, que é açúcar do mesmo jeito. Isso que a Leila falou é bem legal. É até uma dica interessante para quem está assistindo. Eu atendo muita mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. E aí trabalha com essa questão da resistência insulínica. Mesma coisa do diabético e tudo mais. E aí, o que é um ponto muito importante na alimentação desses pacientes? A proteína, porque a proteína acaba baixando esse impacto glicêmico, a carga glicêmica da refeição. O que isso quer dizer? Quando a gente consome um carboidrato, um açúcar, existe um pico de glicemia. Nossa glicemia vai lá em cima e não é interessante para esses pacientes. Como que a gente faz para diminuir? A gente não diminui o índice glicêmico, sim a carga glicêmica, adicionando fibras, adicionando proteínas. Então, isso dá uma quebrada. Então, você não tem esse pico, fica mais estável, entende? Então, acaba que para esse tipo de pacientes também é bem interessante, tá? Isso que ela falou. Então, eu trouxe o equilíbrio para esse pão. Ele tem um pouco de farinha branca, não é a farinha com glúten, né? Mas ele tem, então assim, eu trouxe o equilíbrio para ele quando eu acrescentei, então, esses cereais, que é fibra, que aí eu vou trazer o equilíbrio para o pão, entendeu? Então, isso que é bacana. Eu vou te passar as minhas considerações, né? Fala. Usar aqui meus velhos conhecimentos, né? Como provador de alimentos e tal. Não, mas assim, o que a gente percebe, a leveza do pão é algo... O primeiro destaque eu percebo que ele tem uma... É porque assim, na verdade, é como se fosse... Ele não é amanteigado. Ele tem é como se fosse uma gordura, que é aquela gordurinha das sementes, entendeu? Você percebe lá no fundinho, entendeu? Que ele não é seco. Ele tem uma leve oleosidade, mas eu acho que é por conta da questão das sementes, né? Porque que é utilizado, né? E a maciez, o sabor é, cara, excepcional. Eu consumo pão integral, não sempre, né? Ultimamente não vem sendo sempre, mas eu percebo que o pão integral é muito seco, sem graça. Esse aqui, ele é gostoso. Eu comi ele no seco, não passei nada. E dá para você levar numa boca, um chazinho e tal. Muito bom. Então, essa é a questão que você já falou do pão que é sem graça. Eu também, quando eu comprava pão integral, eu comprava um pão sem graça. Eu falei, eu não quero comer um pão sem graça, eu quero comer um pão gostoso. Então, eu fui modificando as receitas, e aí você chega a uma receita satisfatória, que fica agradável tanto ao seu paladar e ao paladar das pessoas também. Exato. Né? Você falou assim da questão dos grãos. Quando a gente usa, eu faço o pão de farinha... fatiadinho aqui, né? Nem todo. Mas a gente tira aí, não tem problema. A farinha de amêndoa é a farinha mais perfeita que tem. Quando a gente joga lá na internet qual a farinha boa, a primeira que vem classificada é a farinha de amêndoa, porque ela é rica em oleaginosos. O pão que eu faço de amêndoa, farinha de amêndoa, eu não uso nenhuma gordura. Por quê? Porque ela já tem a gordura necessária, tanto no valor nutricional quanto na questão do resultado do pão, porque eu não posso ter aquele pão seco também, então eu não preciso usar, né? Então esse é o bacana de quem tem pessoas que eliminaram também essas gorduras, né? Tem gente que quis tirar até o azeite da alimentação. Tem. Extremismo, né? O extremismo. Mas às vezes ele não se sente bem mesmo, né? Ele não quer usar. Então, ele pode comer, pode fazer um pão. É um dos pães mais fáceis para fazer, é o pão de farinha de amêndoa.